Boa noite, amigos da Rede Opinião de TV. Está começando mais um programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Você sabe que o nosso programa é ao vivo e, inclusive, nós tivemos um período de férias agora, no mês de dezembro e janeiro, e estamos voltando hoje, então, com a nossa programação ao vivo e... Hoje nós temos um programa muito interessante, muito especial, porque é um assunto que está muito na mídia hoje, está sendo muito falado, que está preocupando muitas famílias. Eu tenho certeza que muitos pais, mães que estão nos assistindo vão se interessar, que é a questão sobre dependência química. E nada melhor que uma psicóloga com um projeto, um trabalho específico dentro dessa área, que é a doutora Daniele Beretta Germano, quem vai nos tirar dúvidas, vai nos falar sobre esse assunto tão importante. Eu tenho certeza que todos nós, de alguma forma, temos um familiar, temos um amigo, alguém próximo que vive, muitas vezes, o drama da questão da dependência química na vida de filhos, parentes, enfim. E o nosso assunto é este, nós queremos, então, estar levando até você essas informações. E se você tiver dúvidas, 3543-6413, liga e nós vamos tentar tirar as suas dúvidas. Daniele, quero já te agradecer a sua presença aqui e dar as boas-vindas ao nosso programa. Muito obrigada, né, mais uma vez. Obrigada a todas as pessoas que estão nos assistindo. E, assim, infelizmente, né, a nossa realidade hoje em dia não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, eu espero, assim, conseguir passar alguma coisa para vocês que estão em casa. Daniele, conversar com você há pouco, é a primeira vez que você está no nosso programa. Toda primeira vez que vem um convidado, eu sempre procuro saber um pouquinho dele, contar um pouquinho. Você é ararense? Fala um pouquinho para a gente sobre você. Bom, eu sou casada há 17 anos, tenho 2 filhas, sou ararense, sou formado aqui na universidade, na Uniararas, né? E tenho assim, um bom conhecimento sobre a área, já tenho... eu tenho um consultório e atendo exclusivamente dependente químico e os familiares. Então vamos, sem mais delongas, vamos começar o assunto que realmente todo mundo está curioso de saber sobre isso. E eu queria já, Daniele, que você definisse para a gente, né, que muitas vezes a ideia de drogas, né, cigarro é droga, álcool é droga, droga é só crack, cocaína, né? Então eu queria que você falasse para a gente essa definição, como é visto pela psicologia. Drogas é qualquer substância, né, independente de qual droga for, mas é qualquer substância que modifique o organismo. Consequentemente, haverá mudanças fisiológicas e também mudanças de comportamento. E você viu que eu até comentei agora há pouco, né, sobre o álcool, né? Como é que é visto, então, essa questão do álcool? Como é que ele é considerado, a importância dele dentro desse contexto e desse assunto? É uma grande pergunta, inclusive, porque, assim, muitas pessoas chegam até o consultório e comentam, olha, meu filho é usuário de álcool, mas não de drogas. Então, eu gosto de salientar muito, álcool também é droga. E não sou eu que estou definindo como drogas. Quem define é a Organização Mundial da Saúde, né? Inclusive... o álcool é tão grave quanto outras drogas que o álcool é considerado a 3ª maior colocada de mortalidade de adultos. Só perde para doenças cardiovasculares e para o câncer. Também é o maior responsável, acidente de trabalho e acidente de trânsito. Você está me fazendo até me lembrar, eu acho que eu já até comentei aqui em algum programa sobre essa questão do álcool, que uma coisa que me surpreendeu uma vez, eu estava num congresso de urologia, mas nos congressos sempre trazemos algum outro convidado falando sobre algum outro assunto, numa palestra diferente, até para quebrar um pouco o ritmo das palestras científicas. E o palestrante ele fez um comentário, isso para uma plateia de quase 2.000 médicos, então ele não ia falar uma coisa assim. E ele comentou que a ingestão de 2 latinhas de cerveja por dia já era considerado pela Organização Mundial de Saúde, OMS, como questão de alcoolismo. E eu acho, quer dizer, eu nunca pensei que 2 latinhas, quer dizer, tal a importância e os efeitos que ele causa, né? Então foi você bem colocada aí. É isso mesmo. Até eu gostaria de salientar da importância do álcool, porque nós também podemos até comentar sobre a progressividade que é essa doença, né?
Então, às vezes a pessoa fala, mas eu só bebo um pouco, né? E, na verdade, nós vamos ver que essa pessoa vai bebendo gradativamente. Então, o pouco é só os finais de semana, a hora que vê está bebendo de segunda a segunda, né? É necessário a pessoa fazer o uso antes do trabalho, durante o trabalho, após o trabalho. Então, torna uma rotina na vida dessa pessoa. Então, por isso que a doença é progressivamente. Eu sempre uso um exemplo muito claro. Ninguém começa tomando um garrafão de pinga, ninguém. Todo mundo começa socialmente. E a hora que vê, a doença já progrediu. E, Daniela, uma coisa que a gente também vê, e às vezes eu queria que você explicasse isso do ponto de vista da psicologia, porque a gente, assim, há pessoas que falam assim, não, eu posso tomar e nunca me tornei um dependente do uso de cigarro. Eu já experimentei, inclusive, algum tipo de droga, maconha, etc., e não me tornei. Mas a gente sabe que tem aquelas pessoas que já têm uma predisposição e que podem se tornar dependentes. Então, eu queria que você explicasse por que algumas pessoas, de fato, às vezes não se tornam dependentes, embora até experimentem, usem durante algum tempo, e outras não. Eu acho que isso é importante para... Com certeza. Eu acho assim, é muito viável, porque no meu ponto de vista, e até inclusive algumas teorias acreditam na predisposição, e o meu trabalho é em cima disso, né? Então eu acredito muito que o indivíduo ou a pessoa já nasce predisposto. Vou dar um exemplo muito claro também. Eu gosto de trabalhar com exemplo porque eu acho que fica fácil para a pessoa entender. Uma mãe com 4 filhos, porém um tem o problema. Então, normalmente, a mãe, inclusive, fala, mas aonde eu errei? Né? A culpa é minha, foram tratados do mesmo jeito, né? Então, daí a explicação é o seguinte, se a pessoa nasce predisposta e tem o contato com a droga, ela vai desenvolver a doença e vai ser um dependente compulsivo. Porém, se as outras demais não fizeram uso, não tiveram contato, mesmo sendo predisposto, ela não vai desenvolver a doença. Então, a partir do momento que você tiver o contato com a droga, você vai se tornar um dependente compulsivo. Então, infelizmente, é evitar o primeiro contato. E a gente sabe que existe, pegando o gancho aí que você falou, evitar o primeiro contato, a gente sabe que existem algumas coisas, alguns motivos que podem levar a jovens, pessoas ou mesmo adultos, às vezes, a quererem experimentar, a ter algum contato inicial, né? Que motivos que, assim, que no dia a dia, na prática sua clínica como psicólogo, você vê e que isso pode ser importante a gente levar aos nossos telespectadores em termos de mostrar que fatores podem predispor a isso? Olha, tem alguns fatores. Primeiro ponto, isso principalmente na adolescência, né? Então, tem o grupinho e eu estou fora desse grupo e gostaria de pertencer a ele. E eu sei que esse grupo faz uso de alguma substância. Então, para fazer parte desse grupo, eu vou me socializar, fazendo uso de algum tipo de substância, né? Outro ponto também é a curiosidade. Então, muitas vezes eu ouço amigos, pessoas próximas falando que é interessante o uso de alguma substância. O que eu vou fazer? Vou manter o contato, vou ter o contato, aí que tem o perigo, né? O risco e se eu for predisposto? Eu vou desenvolver a doença. Além da socialização, curiosidade, eu também muitas vezes ouço pessoas falando, por prazer eu fiz o uso de alguma substância. Ou muitas vezes, isso não mais na adolescência, mas na fase adulta, que a gente ouve muito falar, eu usei para esquecer os problemas. Então, fui demitido da empresa, briguei com a esposa, briguei com algum amigo, o que eu faço? É mais fácil eu ingerir algum tipo de droga do que enfrentar o problema. E, Daniela, o que a gente vê também, principalmente no nível dos adolescentes, dos jovens, né,
é essa questão de querer ser igual, né? Quer dizer, não querer ser diferente. E eu acho que isso está, me corrija e até me explique, às vezes até por uma questão, às vezes já de família, aquela criança que às vezes ela tem uma estrutura psicológica, um emocional muito delicado, muito sensível, muito instável, por questões até de uma criação, de uma família instável, de problemas, e gera aquela pessoa insegura e às vezes ela tem, e ela não consegue se autoafirmar no grupo, mesmo às vezes sendo diferente e sendo dizer, não, eu não quero provar isso, vocês podem provar, somos amigos e tudo. Quer dizer, isso é importante, né? Eu acho muito importante, porém eu acho que a estrutura familiar muitas vezes são famílias muito bem estruturadas, né? E infelizmente um dos filhos está fazendo o uso de alguma substância. Então, assim, existem muitas controvérsias sobre esse assunto porque não tem uma explicação muito clara a respeito disso. Então fica aí realmente essa informação, que não é só realmente a família, mas existem outros fatores que nós temos que estar atentos. Com relação à idade, né? Existe uma idade que é mais perigosa, que é mais fácil de iniciar? Como é que hoje assim a coisa está acontecendo? Infelizmente, né, a realidade de hoje, alguns estudos têm demonstrado a precocidade do início das drogas, que seria mais ou menos em torno de 10 anos de idade. Lembrando que o caminho, a porta de entrada para o adolescente, normalmente é o álcool. Sim. Daniele, com relação assim, à identificação que os pais podem estar observando, né, na questão da dependência, que características, assim, o dependente ele começa a mostrar no seu comportamento, no seu dia a dia? Que coisas que a gente tem que estar assim, atento a isso? São alguns pontos, né? O primeiro ponto é a não aceitação. Então, o dependente nunca aceita logo de primeira. Então, eu não tenho problema, né? Outra característica, minimiza, mas eu só uso um pouquinho, eu só bebo um pouquinho, né? Então, minimiza aquela situação que já está presente na vida da pessoa. Outro detalhe importante, eu paro a hora que eu quiser. Né? E a gente sabe que não é bem assim, não para a hora que quer, né? Outro ponto também importante é a timidez. A pessoa é muito tímida e para sair desse estado emocional faz o uso de alguma substância. Ou mesmo irritado, é uma pessoa extremamente irritada. Então, como ele não suporta essa situação emocional, ele também vai fazer o uso de alguma substância. Então, Daniele, veja, a dependência, ela é uma doença, quer dizer, a gente pode considerar realmente, e daí, quer dizer, a importância de se buscar ajuda, se buscar tratamento, quer dizer, você considera a dependência química não é um simples disfunção, mas é uma doença? Com certeza, porque muitas pessoas chegam ao consultório, né, falando muitas características do filho, né, irresponsável, não tem juízo, mas infelizmente dependência é uma doença porque ela torna a pessoa dependente. E é uma doença porque é como qualquer uma outra. Ela tem sinais e também tem sintomas. Uma coisa que a gente tem visto, e até mais recentemente, nos últimos meses, a gente tem visto assim até uma movimentação até do poder público com relação ao tratamento, né? O tratamento compulsório agora dos usuários de crack, a gente tem visto, e às vezes as famílias ou pessoas que têm algum contato, conhecem ou têm na família, às vezes fica muito vendo o parente, o filho, alguém que está envolvido com a droga, mas não tem ideia da dimensão até a nível, vamos dizer assim, de cidade, estado e país, né? Quer dizer, hoje a dependência química realmente é um problema de saúde pública? Com certeza, infelizmente, é realmente um exemplo muito claro, é o crack, né? O Brasil é o maior consumidor dessa substância. Então, realmente, é um problema de saúde pública, porque, segundo a Prefeitura do Estado de São Paulo, 50% da população brasileira
é atingida de forma direta e indiretamente, considerando, hoje em dia, somos mais ou menos uma população de 191 milhões de habitantes. 50%, 96 milhões de habitantes. Então, assim, a estatística é muito alta e eu considero de forma direta e indiretamente, por quê? Forma direta são os dependentes e forma indireta são as pessoas que convivem, que fica mais doente ou talvez no mesmo nível como o dependente. Daniele, até aproveitando esse gancho aí da gente estar falando com relação a problema de saúde pública e essas diretrizes agora que nós estamos vendo com relação à internação compulsória, né? Como é que é a psicologia, como é que vocês estão vendo isso? Realmente assim, vocês acham que isso tem realmente, é importante, tem que ser feito? Isso poderia ser feito de outra forma? Enfim, eu quero que você desse sua opinião, como inclusive especialista nessa área do tratamento da dependência química. Eu acho bem viável, porque infelizmente é nossa realidade, né? A internação compulsória, eu acho que infelizmente, principalmente na área do crack, que eu sempre ouço falar assim, a pessoa que ouço e leio sobre isso, a pessoa que tem o uso do crack dificilmente não se torna dependente dele, né? Então, por isso, no meu ponto de vista, eu acho viável a internação compulsória. Por quê? Não são todas as pessoas que vão querer, de livre, espontânea vontade, fazer internação. E muitas pessoas a gente vê que precisa de tratamento, então, normalmente, a única solução vai ser a internação compulsória. E com relação ao tratamento, Daniele, há a possibilidade de a gente dizer alguém que está curado, né? Ou, como a gente sabe, principalmente hoje, existem os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos e tantas outras áreas do tratamento da saúde, né? Com relação a esse... E se fala que muitas vezes a pessoa não tem a cura realmente, ela pode estar controlada. É isso, e também na dependência química a gente pode também deduzir, quer dizer, que não tem cura, ou há casos, exceções, que podem até considerar isso? Na verdade, realmente não tem cura, né? Então eu gosto muito de salientar e de dar um exemplo. Um diabético, né? Um diabético não pode, o que ele tem que ser evitados? Massa, doce, algumas coisas para estabilizar a sua doença. A dependência química é a mesma coisa, então tem que ser evitada. Então, nunca eu vou poder dizer que aquele dependente está curado. Por quê? A partir do momento que ele fizer o uso de alguma substância, a doença volta a progredir. É um gatilho que se deflagra e volta tudo a estaca, se deixar a estaca zero. Na verdade, a gente dá um exemplo muito claro, né? É como uma vela que está se queimando e o dependente resolve entrar em tratamento e não faz uso de nenhuma substância. Aquela vela parou aqui. A partir do momento que ele recair, então vai começar daqui para frente, entendeu? Então, nunca volta ao início. Então, é sempre daquele momento para frente. Eu li uma certa época um livro que eu achei muito interessante, que falava sobre codependência. Você está querendo lembrar o nome do autor aqui, mas não estou lembrando. Mas eu cheguei a ler, achei muito interessante algumas colocações com relação àquelas pessoas que convivem com o dependente químico ou outros tipos de dependência, né? Quer dizer, as relações familiares, seja a nível de casamento, marido e mulher, cônjuge no caso, o marido alcoólatra, né? Com os pais, filhos. E eu achei muito interessante algumas colocações com relação à chamada codependência. E eu queria que você explicasse para a gente isso, que eu achei muito legal. E é importante também, porque muitas vezes a família não sabe lidar e se tornam codependentes, né? Com certeza. A dependência química é considerado a doença da família,
né? Por quê? Muitas vezes a família deixa de viver sua própria vida para viver a vida do dependente. Então, às vezes não, na maioria das vezes, a família precisa de um tratamento. E esse tratamento, normalmente, como é que você, que atua muito nessa área aí, normalmente você trata o dependente e a família, quer dizer, ou às vezes não, eu sei que existe vocês usam até para não interferir, né, no campo de tratamento, como eu ouvi de uma psicóloga dizendo, como nós cirurgiões temos o campo cirúrgico, não pode ser contaminado, então quando a gente vai fazer uma cirurgia, faz toda aquela preparação. Então muitas vezes um mesmo psicólogo não pode tratar do pai, da mãe ou algum conhecimento, se tiver alguma relação, que isso pode contaminar essa abordagem. Mas nesse caso, é possível, onde você faz o tratamento muitas vezes do dependente e da família, ou você recomenda que procure um outro profissional? Fala um pouquinho sobre isso. Normalmente, principalmente por eu trabalhar exclusivamente com dependente químico e com a codependência, na maioria das vezes a família chega ao consultório, né, pedindo ajuda para o dependente. Só que o dependente muitas vezes não aceita. Então, o que eu oriento? A família entrar em tratamento, porque muitas vezes alguns comportamentos inadequados da família faz com que o dependente não aceite. Então, muitas vezes o tratamento se inicia com a família para depois o dependente aceitar e entrar em tratamento também. Isso que você está falando realmente é muito importante. Eu já vivenciei isso até a nível familiar, né? Pessoa da minha família, em que eu senti que a mãe precisava de ter um apoio, porque ela não estava tendo estrutura emocional para saber lidar com o filho dependente, né? Quer dizer, e começou a ter um distúrbio emocional seríssimo, né? Quer dizer, achando importante que precisava, por isso, porque às vezes o dependente mesmo não aceita, não quer e etc. Mas o familiar precisa, né? O pai, a mãe, seja quem for, o marido, a esposa, eu tenho certeza que vocês de alguma forma orientam como lidar as reações, porque às vezes a primeira reação é uma reação agressiva, né? De querer punir, de querer, enfim, tentar a todo custo tentar livrar do vício, e às vezes não é nem sempre com agressividade, com medidas muitas vezes enérgicas que se consegue. Às vezes tem que ter o diálogo. É assim? Com certeza. Isso é muito viável mesmo, porque na grande maioria, vamos dizer, 100% das famílias não sabem lidar com o dependente. Por isso o tratamento é muito viável, primeiramente a família, quando o dependente não aceita, para depois ter esse acompanhamento, porque não é fácil, a família realmente fica muito doente e precisa mesmo de algumas orientações para ajudar na própria vida do dia a dia da família. Daniele, vamos agora admitindo que o paciente, o jovem, a jovem, seja quem for, ele aceite o tratamento. Existem alguns parâmetros, alguns dados assim que a gente pode identificar que o familiar, o pai, a mãe, que está havendo alguma melhora, que, enfim, que o processo, a evolução do tratamento está sendo satisfatório? Isso existe algumas coisas que podem... Eu estou dizendo, até te perguntando isso no sentido assim, de dar aquela motivação das pessoas acreditarem que é possível fazer o tratamento, evoluir, melhorar. Então, que fatos você poderia estar levantando para a gente? Existem vários pontos que eu acho essencial para uma boa evolução, né, no tratamento. A primeira coisa, como desde o início nós já comentamos, aceitação, né? Ele precisa aceitar que é um dependente, né? Outro ponto muito importante que eu acho são mudanças no estilo de vida no dependente. Então, o que está envolvido a mudança? Evitar 3 coisas: lugares, pessoas e coisas, né? Lugares que frequentava na sua ativa, vai ter que ser ignorado. Eu não posso mais frequentar aquele grupo. Pessoas que antes, na minha ativa, eu frequentava, eu fazia parte daquele grupo, não vai poder fazer mais parte. A não ser que esse grupo entre em recuperação também.
Então, lugares, pessoas, coisas que me levavam à ativa também vão ter que ser eliminadas na vida do dependente. Outro ponto que eu também acho importantíssimo é a pessoa tem que ser muito honesta com a sua recuperação. Por quê? Muitas vezes o dependente mente muito. Então, ele acaba acreditando nas mentiras, manipulando toda a família, né? E isso só atrapalha a boa evolução do tratamento. Daniele, a gente vê falar em droga e muitas pessoas dizem, se fosse droga, fosse ruim, ninguém usava, né? Seria droga especificamente. E a gente vê falar em pessoas que usaram que dá uma sensação boa, enfim. Mas a gente sabe que ao cabo de algum tempo isso desmorona, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da realidade das drogas. Pode parecer num primeiro momento, ou no uso às vezes dá alguma sensação boa, é prazerosa, mas que a realidade não é bem assim. Não é só essa coisa bonita que aparentemente ou prazerosa que pode parecer, né? Então eu queria que você desse esse enfoque para a gente sobre a realidade das drogas realmente. É isso mesmo. Infelizmente, né? As drogas dão a falsa impressão de que está lidando melhor com as emoções. Na verdade, ela vai estar anestesiando, disfarçando e só apenas encobrindo as emoções. Quer dizer, está falseando a realidade do dependente. Ele não consegue encarar o problema de frente, então por isso, muitas vezes, ele faz o uso de alguma substância. E tornando dependente, porque passa o efeito, ele cai na realidade, a realidade é dura, às vezes ele não sabe lidar com essa realidade, aí ele ele vai buscar na droga novamente, e aquilo torna-se um ciclo vicioso. Exatamente, e é assim, e infelizmente a consequência acaba afetando o lado físico, o lado psicológico e o lado mental. Então, assim, influencia várias coisas, né? Daniele, já finalizando, nosso programa passou tão rápido, né? A gente estava preocupado se nós vamos conseguir abordar todo o tema que a gente queria, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do tratamento, né? Quer dizer, realmente para os nossos telespectadores que estão em casa, né? Qual o objetivo realmente do tratamento? É importante o tratamento? A gente tem que buscar o tratamento, os pais que aí estão vivenciando isso, né? Enfim, eu queria que você falasse, desse um enfoque maior nessa questão do tratamento. A forma de tratamento é sobre orientação, aconselhamento, né? No sentido do que? Avaliar e discutir o que implica o uso das drogas na vida dessa pessoa. E, consequentemente, vai aumentar a sua qualidade de vida e, como consequência, aumentando a qualidade de vida do dependente, vai aumentar a qualidade de vida da família também. Ok. Gente, quero agradecer a Daniele Beretta Germano, né, pela excelente entrevista que nos deu, nos trazendo esclarecimentos. Eu tenho certeza que muita gente não conhecia ela, ficou conhecendo hoje, inclusive com essa área de ação dela muito específica, que é a dependência química. E eu sou o seu consultório na Rua Barão de Arari, 885? Isso mesmo. E o telefone 3547-9214? Isso mesmo. E tem também o 9262-8850? Isso. Então, gente, fica aí. Aqueles que gostaram da entrevista, querem talvez até marcar uma consulta, uma sessão lá com a Daniele, porque realmente é um assunto, a gente sabe que é importante, muitas famílias vivenciam isso hoje e realmente é um assunto que vale a pena a gente investir no tratamento, como nós agora há pouco falamos. Eu queria que você desse então as suas últimas palavras aí da nossa entrevista, fechando essa entrevista aí. Então eu agradeço, né? Agradeço a você. Agradeço ao Ednei e ao Tim Viola pela oportunidade, né? E eu estou à disposição, como o Dr. Eliseu já passou, meu endereço, os telefones de contato, e eu estou à disposição de todos que precisarem de orientação. Só repetindo, para Rua Barão de Arari, 885, sala 54? Isso. Quinto andar? Quinto andar. Então, Barão de Arari, 885, quinto andar, sala 54, telefone 3547-9214, 9262-8850.
Você gostou da entrevista? Quer indicar? Quer ouvir de novo? Agora mudou. Às sextas-feiras agora nós temos a nossa reprise às 18h15, às 6h15 da tarde, nós temos a reprise deste programa. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua audiência e uma boa noite e que todos possam realmente ter aproveitado essa entrevista. Um abraço a todos e fiquem com Deus.